Bem, queridos, a você que está agora chegando também pelo YouTube, Anglicana Ressurreição, seja muito bem-vindo. Sou o Bispo Márcio Simões, Diocese de Vitória, Catedral Ressurreição aqui em Vitória Santo Antão, e nós a cada dia trazemos uma reflexão baseada naquilo que nós pregamos no domingo passado. Então, domingo passado, nós estamos agora numa série de sermões, 40 dias de propósitos, e no domingo passado nós falamos em serviço, propósito do serviço. Deus nos criou com o propósito de servir aos outros. Este livro, Uma Vida com Propósitos, é o livro que nós temos usado como base para essas mensagens, e nós temos aqui a cada manhã ampliado aquilo que temos visto no sermão, na mensagem, para que cresçamos mais e mais nessa direção. Ok? Vamos lá. Eu quero destacar aqui algumas frases interessantíssimas do autor Rick Warren desse livro, que é um best-seller. Vendeu mais de 50 milhões de cópias. Então, abençoou muita gente, né? No mundo todo. Veja só que coisa interessante. A ordem de Deus é servir. A ordem de Deus é que a gente sirva. Deixa eu te falar aqui o versículo, apenas o 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Então, cada um de nós recebeu dons. Uns têm um, outros têm dois, outros têm três, mas nós recebemos dons. Nenhum de nós é totalmente desnutrido de dons. Todos nós fomos nutridos com os dons de Deus. Aí ele diz aqui, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, a palavra de Deus traz para nós esse entendimento de que aquilo que nós temos de habilidades e capacidades é para servir, não é para ganhar dinheiro apenas, não. A maioria das pessoas pensa que os dons que tem é apenas para ganhar dinheiro. Isso é um erro terrível. E, na verdade, Deus nos deu dons para que a gente possa ajudar outras pessoas. Ele diz aqui, se a ordem de Deus é servir, para nós cristãos, servir não é uma opção. Servir não é uma opção. Sabe aquela coisa de muitas pessoas têm, que vai no final de semana e leva uma cesta básica em algum lugar, e aí fica com um sentimento gostosinho. Não, gente, isso não é hobby, não. Né? Isso não é hobby. E aí você faz uma vez no ano e sentiu bem, né? Sentiu um gozo. Mas não, a Bíblia diz que a gente precisa ser assim. A gente precisa viver assim, né? E por isso que a igreja é tão bom. Porque quem não tem igreja, quem não vive com a igreja, quem repudia a igreja, quem rechaça a igreja, mesmo dizendo que é cristão, aí faz de vez em quando uma caridadezinha dessa e se sente bem. E aí, até que dê uma folga novamente no orçamento, ele faça de novo para se sentir bem de novo. Na igreja, não, a gente está servindo o tempo todo. A igreja é uma máquina, um mecanismo. Esse mecanismo, as carretilhas são ligadas umas aos outros para fazer acontecer todas as coisas que a igreja tem, células, ministérios, cultos, tudo que a igreja tem funciona com as pessoas dando de si. Então, a igreja é bênção, porque a gente pode na igreja desenvolver esse serviço através dos dons que Deus nos deu. Então, para os cristãos, servir não é uma opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda, quando há um tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Ok? Servir é a essência da vida cristã. Muito bem. Então, o primeiro ponto que nós tratamos na mensagem tem a ver com como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço isso bem feito? Como é que eu faço isso de forma a ser agradável a Deus e útil às pessoas? Eu tenho que ter um modelo. Qual é o modelo que eu tenho? Então, o modelo que nós temos, cristãos têm, é Jesus. Então, Jesus é o modelo, certo? É o modelo. Você pode achar outros modelos, claro. Há pessoas que serviram ou que servem de modelo para nós nos mirarmos e fazer alguma coisa, mas sim há. Mas o modelo é Jesus. Então, se a gente tem em Jesus o modelo, vamos descobrir como é que ele fez. Então, a gente relacionou 3 pontos
para falar sobre eu servir ao meu próximo como Jesus. Quando é que isso acontece? Em primeiro lugar, isso acontece quando eu me disponibilizo. Isso acontece quando eu não acho apenas, como diz aqui o texto que eu acabei de ler no livro, eu não acho apenas uma brechinha na minha agenda para fazer alguma coisa de vez em quando. Não, aquilo é parte da minha agenda. Ok? Então veja só, isso a gente vem de uma tradição cristã no Brasil, que quem serve a Deus é padre, freira, missionário e pastor. Depois de um certo tempo, no meu tempo quando eu era menino, eu nem ouvia falar em pastor, era só padre, né? Então o colégio, os dois colégios principais, as escolas principais da cidade, um era o colégio, a gente chamava colégio do padre, e o outro era o colégio das freiras. Então você veja, essa é a tradição, né? A tradição religiosa era essa. Então vai na cabeça da criança se formando uma opinião de que servo de Deus é aqueles que se retiraram da vida, entre aspas, para poder servir de alguma forma específica. Não, na verdade o entendimento bíblico é que servo somos nós, qualquer um de nós, voluntários, que tem o seu negócio, que tem o seu trabalho, que tem o seu emprego, e inclui na sua agenda, não como um restinho, não como uma sobra, não como o que sobejou, mas como algo importante nas primeiras linhas, nos horários mais importantes, o serviço dele ao reino de Deus. É isso. Então o cristão ele vive servindo. Quando não está assim, é porque alguma coisa está errada ainda com esse cristão, ok? Então veja, se você ainda não está assim, é preciso rever, é preciso ler os textos que a gente está falando aqui, é preciso se aconselhar, é preciso ler esse livro, por exemplo, para entender que você não foi criado apenas para usar os talentos que Deus te deu em favor de você mesmo, da sua vida. Não. Deus te deu para você servir outras pessoas, ok? Então, quando é que eu me pareço com Jesus? Quando eu disponibilizo a mim mesmo, não apenas o meu tempo, mas meu tempo, meus talentos, meus recursos, meu dinheiro, tudo. Quando eu disponibilizo a minha vida para Deus ou para as pessoas, eu estou disponibilizando ela para Deus, ok? Então assim, servir a Deus é servir pessoas. Então eu falei isso no sermão, a gente não serve direto a Deus, a gente serve a pessoas. E Jesus disse assim, quando você abençoar um desses meus pequeninos, é a mim. Quando você estiver fazendo um bem a eles, é a mim que você está fazendo. Então a gente serve a pessoas, e quando a gente serve a pessoas, a gente serve a Deus. Ninguém serve a Deus diretamente. Sabe por quê, gente? Porque foi assim que Deus escolheu. Deus escolheu assim. Ele poderia ter decretado ou designado os anjos para nos servir em tudo que nós necessitamos? Sim. Imagina, quando a casa lá, a creche ou o abrigo de idosos estivesse necessitando, aí chegava lá uma van cheia de anjos com as asas, trazendo do céu mantimento para aquela... E a gente não teria oportunidade nunca de ajudar, porque Deus teria decretado os anjos. Imagina, quando um vizinho acorda de madrugada passando mal com a pressão alta, aí um anjo batia lá na porta e ia levar ele no hospital. Não é assim. Não foi assim que Deus quis. Poderia ter sido assim? Poderia. Deus é Deus. Ele não criou dessa maneira. Ele criou como? Se você vai ajudar seu irmão, você vai ajudar o seu semelhante. Por quê? Porque a gente conhece as mazelas humanas, a gente conhece os problemas humanos, as carências humanas, porque nós vivemos elas. Veja, o autor dos Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas sem pecar. Então, Jesus humanizou-se, não é? Jesus poderia ter vindo como anjo? Poderia, ele não é Deus, mas ele veio como homem. Então, a ideia da gente aqui, nessa mensagem, nessa série, é trazer para você recursos bíblicos, base bíblica, aqui. Você e eu somos servos. E a gente serve a Deus quando serve pessoas. E porque nós somos seres humanos, foi por isso mesmo que Jesus nos escolheu, para que a gente frutifique. Então vamos lá para o texto de Marcos 10, 46 a 51. Bartimeu era cego, e Bartimeu vivia na cidade chamada Jericó. E Jesus ia passando por lá,
e estava na sua caravana, muita gente ao redor de Jesus, e as coisas aconteciam assim, né? Jesus não marcava hora para chegar na casa de ninguém, Jesus estava indo no seu caminho. E a gente aqui tem que interromper, né? E Bartimeu interrompeu Jesus. E aí começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começaram a mandar ele se calar: cala a boca, Bartimeu, que está perturbando. E aí Jesus parou, a Bíblia diz: Jesus parou e disse: chamem-no. E perguntou a ele: o que é que você quer que eu faça? Então, assim, você vai servir com Jesus quando você se permitir interromper, ok? Quando você se permitir interromper. A sua vida é preciosa? É. A minha vida é preciosa. Nosso trabalho é importante? Claro que sim. Então nós temos uma agenda do dia? Sim, nós temos. A gente sabe a hora que acorda, o que é que a gente vai fazer em seguida, o que é que a gente vai fazer depois do café da manhã, se tem trabalho, se tem aulas, qualquer coisa. A gente sabe. Essa é a nossa rotina. E nessa rotina, às vezes, nós somos interrompidos. Então, a grande diferença entre alguém que quer se deixar influenciar pelo modelo Jesus ou não, é se a gente se permite ser interrompido ou não. O que é que acontece? Quando você disser 5 vezes não posso porque estou ocupado, ninguém vai mais te buscar. Por que as pessoas buscavam Jesus? Esse insight eu não tive no sermão não, estou tendo agora. Por que as pessoas buscavam Jesus? Porque Jesus já estava se tornando e se tornou conhecido como alguém que se permitia interromper. Por que é que algumas pessoas na igreja são mais buscadas do que outras? Porque se permitem interromper. Às vezes as pessoas vêm para mim e dizem assim: mas pastor, não tem nada para fazer. Toda vez que alguém lhe oferece alguma coisa, você diz que não pode, que não tem tempo, que está muito ocupado. Então ninguém te procura, cara. É assim. Então, se a gente quer se parecer com Jesus, a gente precisa se permitir interromper. Jesus se tornou conhecido por isso. Por isso, as pessoas gritavam, as pessoas mandaram que ele se calasse. E o que foi que ele disse? Ele nem dava bola para aquela interrupção dele, para ele se calar. Ele continuava gritando, a Bíblia diz mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, você quer se parecer com Jesus no serviço ao próximo? É preciso se permitir interromper. E interrupções às vezes são muito mal vistas por nós. Nós vivemos num mundo apressado, vivemos num mundo que 24/7 é pouco. Mas isso, desde que o mundo foi criado, é esse o tempo que Deus deu a cada um de nós. A Abraão, a Davi, a Jesus e a nós. 24/7, 24 horas, 7 dias na semana, somente. É isso aí que a gente tem. Alguns disponibilizam-se, outros não. Então, o que é que vai ser com você? Essa é a questão. O que é que vai ser com você? Obrigado, Jesus, pela tua palavra que não volta vazia. Enche-nos do teu convencimento. Espírito Santo, agora tu que és aquele que convence o homem, o pecador, do pecado, da justiça e do juízo, vem agora e convence a cada um de nós de que nós sim precisamos dar o nosso tempo, e dando o nosso tempo precisamos permitir-nos interromper em qualquer hora, em qualquer dia, para que sejamos parecidos contigo. Essa é a igreja que o Senhor deseja. Essa é a igreja que nós queremos ser. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Queridos, hoje, 3 da tarde, tem uma hora de oração. Você pode procurar Cristina e participar de um momento de oração que certamente vai abençoar a tua vida. As células continuam acontecendo de segunda a quarta. Eu acho que é de segunda a quarta, e você procura a sua. Vai no nosso aplicativo. Vai lá, Anglicana Ressurreição. Se você ainda não baixou, mesmo que você que não é de Vitória, mesmo que você que não é membro, vá lá, entre lá, se cadastre, vai lá no Google Play, Anglicana Ressurreição, ou no App Store, Anglicana Ressurreição, cadastre-se, lá você vai ter a nossa programação, nossas células, e a gente está a cada dia melhorando, nutrindo ele, alimentando ele, né? Melhor dizendo, para que você possa usufruir daquilo que a gente tem oferecido enquanto igreja. Beijo no coração, Deus te abençoe, até amanhã 7h30 ou 1 ou 2 minutos a mais.